Olá pessoal, muito bem-vindos aí à nossa aula 2, relacionada ao suporte avançado de vida em pediatria e o suporte avançado de vida no adulto pelas diretrizes da American Heart 2025. Então, as diretrizes elas vêm trabalhando num intuito de obtermos cada dia um desfecho muito mais favorável e um retorno da circulação espontânea com grande qualidade para os nossos pacientes. E no que tange aí a questão da parada cardiorrespiratória, né, no público pediátrico, observa-se que, tal qual foi citado na nossa aula de número 1, né, a necessidade de otimizar o atendimento na parada cardiorrespiratória extra-hospitalar. Tá? Em todas as fases do atendimento, deveremos focar para a qualidade nesse atendimento dos pacientes. O que a American Heart traz com isso? Né? Em crescentes pesquisas de ressuscitação pediátrica, tanto no intra quanto extra-hospitalar, é importante observar esses resultados. E aí ela já começa a pensar no desfecho neurológico dos pacientes pós-parada cardiorrespiratória. Então, como a gente falou nos elos da cadeia de sobrevida, né, o cuidado pós-parada cardiorrespiratório, a American Heart, ela traz aí sobre o desfecho neurológico dos nossos pacientes. Então, é importante, através de exames específicos que nós veremos logo a seguir, que esse paciente precisa ser otimizado quanto a manter o cognitivo em total aspecto de alinhamento. Não é importante que nós tenhamos uma parada cardiorrespiratória com tempo prolongado, uma parada onde o meu paciente ficou por um período muito acentuado, sem as primeiras intervenções, sem o uso das drogas que são preconizadas. Por quê? Isso vai trazer um desfecho neurológico para o meu paciente de forma ruim. Então, a American Heart, em 2025, algo que ainda não havia sido comentado, ela traz sobre o neuroprognóstico dos nossos pacientes após parada cardiorrespiratória. Então, quais as informações necessárias para que nós trabalhemos o pós-parada cardiorrespiratório para otimizar e evitar que o meu paciente tenha algum déficit neurológico pós-parada cardiorrespiratória. E aí são aplicados testes, são aplicados direcionamentos para que eu tenha, já no momento pós-parada imediato, a perspectiva se o meu paciente sairá bem e conduzirá a sua vida de forma normal nos próximos anos. Outro detalhe que a American Heart vem citando aí em 2025 é a administração de medicamento pós-parada cardiorrespiratória. Sempre foi citado, isso não é novidade para nenhum profissional, que a adrenalina e epinefrina sempre foi a droga de escolha para os atendimentos na parada cardiorrespiratória. E em 2025, a American Heart fala que para bebês e crianças em PCR, com ritmo inicial não chocável, então nós temos lá ritmo chocável, ritmo não chocável. Nesses ritmos não chocáveis, tá? É aceitável a administração da dose inicial de epinefrina o mais rápido possível. E qual é esse mais rápido possível? A ideia que a American Heart é que até 3 minutos de otimização da parada cardiorrespiratória, essa droga deve ser colocada em uso. Então, estudos aí sistematizados, né, recentes aí, vários estudos identificaram que esse intervalo de tempo menor até a administração da epinefrina, né, nos casos tanto extra-hospitalar quanto no intra-hospitalar, tem um desfecho muito mais favorável. Então, qual é o intervalo? Um intervalo inferior a 3 minutos. Então, qual que é a ideia? Que se aplique a adrenalina nesses pacientes em até 3 minutos de evolução de parada. Com isso, nós teremos um desfecho da parada cardiorrespiratória melhor e também a gente vai ter os déficits neurológicos sendo compensados de forma mais assertiva. Então, os desfechos vêm falando em comparação ao tempo de resposta para o uso da adrenalina e epinefrina. Então, a América, em 2025, traz para nós que o tempo melhor para a otimização dessa parada cardiorrespiratória é de 3 minutos. Outro detalhe, a gente já falou isso na nossa aula de número 1, sobre a mensura dos parâmetros fisiológicos na RCP. Então, se eu tenho a probabilidade e a possibilidade de aplicar os monitores multiparâmetros nos meus pacientes, isso vai trazer uma resposta muito mais assertiva para o tratamento. E ela traz, em 2025, com as atualizações,
que para bebês e crianças com via aérea invasiva, ou seja, ele está entubado, ele está com uma máscara laríngea, né? Ou ele está com tubo endotraqueal, é importante que a gente faça a mensura dos níveis de CO2 nesse paciente. Então, com o objetivo de melhorar a resposta à RCP, os níveis de mensura de EtCO2 devem ser avaliados continuamente. É importante nós não avaliarmos uma mensura isolada no início da RCP, por exemplo. Eu preciso que sistematicamente essa evolução do EtCO2 seja observada, principalmente para que esse paciente não acumule a questão do CO2 e eu tenha uma resposta à parada cardiorrespiratória muito melhor. Então, a American Heart traz sobre a mensura dos níveis de EtCO2, seja de parâmetros no ventilador, seja de algum tipo de dispositivo acoplado ao tubo, mas é importante nós entendermos esse esforço respiratório e o uso do EtCO2 para fazer essa avaliação quanto à efetividade dessa troca gasosa do nosso paciente. Então, o monitoramento dos níveis de dióxido de carbono nos pacientes com uma via aérea avançada reflete o famoso débito cardíaco nativo e a eficiência da ventilação, assim como ela também nos dá o feedback se os nossos trabalhos, a nossa intervenção, ela está sendo realizada de forma coesa, de forma assertiva. Então, esses estudos multicêntricos aí, né, recentes, avaliaram que, em média, de EtCO2 durante os primeiros 10 minutos de parada cardiorrespiratória, devem ficar iguais ou superiores a 20 milímetros aí de mercúrio. Então, ainda traz o nosso parâmetro de manter isso aí nos próximos 10 minutos em 20 milímetros de mercúrio. Então, é imprescindível que faça-se essa mensura dos níveis de EtCO2 para entender a efetividade das minhas manobras de RCP. E é algo que a gente começa a trabalhar também a nível de pacientes intubados, paciente que pode ter um débito cardíaco e algum tipo de hipóxia neurológica que vai afetar um aumento de uma PIC, né, o aumento dessa pressão intracerebral e causar algum tipo de prognóstico desfavorável neurológico para o nosso paciente, como foi citado lá nos nossos primeiros slides. Outro detalhe que foi citado aí na American Heart, né, sobre o tratamento da taquicardia supraventricular com pulso, a famosa TVSP, né? Então, hoje a American Heart, ela traz para nós que para bebês e crianças com taquicardia supraventricular e comprometimento aí, né, cardiopulmonar não responsivo às manobras vagais, então inicia-se lá com aquelas manobras vagais já citado em outros estudos randomizados, né? A cardioversão sincronizada elétrica, e hoje essa cardioversão também é algo que o enfermeiro já vem trabalhando, né? A cardioversão para a equipe médica, para a equipe de enfermagem, como realizar isso de forma assertiva, né? Os quais a consulta a um especialista, hoje nós temos aí os eletrofisiologistas, que são os médicos responsáveis por essa análise de forma muito mais direcionada, muito mais bem amparada, tá? Então, a American Heart traz para nós que, em opção, nós poderemos entrar aí com a droga amiodarona ou sotalol. Então, essas medicações, elas vêm hoje, de acordo com as diretrizes, no intuito de melhorar essa TVSP aí dos nossos pacientes. E aí a gente deixou aí uma classificação para vocês aí, para que vocês trabalhem melhor e quais são os ritmos mais evidenciados numa parada cardiorrespiratória. Então, o sotalol, por exemplo, ele foi aprovado para o tratamento de taquiarritmia supraventricular desde 2009, né? Com diversos estudos aí demonstrando a eficácia aí na conversão aguda dessa taquicardia. Então, essas medicações, elas vêm sendo reforçadas no protocolo de 2025, né? A ideia é que nós façamos essa reversão em uso químico para que o meu paciente tenha um desfecho também muito mais favorável. Outro detalhe que sempre vem sendo citado aí de forma mais incisiva, tanto na nossa aula 1 quanto na nossa aula 2, né, é o manejo após parada cardiorrespiratória. O que nós observamos muitas das vezes na prática?
Às vezes, dentro do ciclo de atendimento pós-parada, existe um relaxamento, aspas, dos profissionais quanto o paciente volta de uma parada cardiorrespiratória. Mas é importantíssimo que nós mantenhamos toda essa vigilância e evitemos que ele recorra em novas paradas cardiorrespiratórias. Então, o que causou essa parada? O que houve para que esse paciente tivesse essa parada cardiorrespiratória? Então, que a gente continue essa intensificação pós-parada cardiorrespiratória nesse manejo assertivo. Porque senão, se eu não converter a causa, a raiz do problema, o meu paciente vai parar de novo. E após a PCR em bebês e crianças, é recomendável manter a pressão arterial sistólica e média acima de 10 graus percentis da idade. Então, ou seja, qual é o percentil daquela faixa etária? Então, a ideia da American Heart é que eu mantenha 10 graus desse percentil na pressão arterial do meu paciente. Eu não posso ter picos hipertensivos e muito menos déficits hipertensivos nesses pacientes. Então, a recomendação é que eu mantenha aí esses 10 graus percentis para a idade. Então, eu preciso saber qual é aquela pressão ideal, qual é a pressão base, né? Qual é a pressão para esse paciente e manter ela nesses 10 graus percentis aí. Por que isso? Visto que essa pressão arterial frequentemente instável no período pós-parada, que é comum a gente ter essa instabilidade da pressão no período pós-parada, é importante reconhecer essa hipotensão, porque esse paciente vai ter uma probabilidade de uma circulação defasada, né? Aí a gente vai ter hipotensão ocorrendo aí nos bebês e nessas crianças, que vai trazer um déficit neurológico, um desfecho ruim, uma questão cardíaca de forma péssima para esses nossos pacientes. Então, a recomendação é avaliar a faixa etária, qual é a pressão ideal e manter esses 10 graus de percentis de acordo com a nossa idade aí, que vem falando a American Heart. Outro detalhe quanto à neurologia também no suporte avançado, recomenda-se que os profissionais avaliem as modalidades quando estiverem prevenindo desfecho neurológico, favorável ou desfavorável. Então é importante que na hora da análise, né, da situação da parada cardiorrespiratória, nós já fiquemos atentos quanto a essa situação de déficit neurológico. Não basta o meu paciente voltar de uma parada cardiorrespiratória, ele precisa voltar com qualidade. Eu não posso deixar que a questão de uma parada cardiorrespiratória deixe o meu paciente com certas sequelas. Então, uma RCP de alta performance tende a evitar as sequelas do meu paciente. Então, é importante eu pensar não só no retorno, quanto também na parte das sequelas do meu paciente. Então, a utilidade dos reflexos aí de tosse, de vômito, que é a análise desses parâmetros, né? Nós iremos avaliar como que está esse reflexo de tosse, como que está esse reflexo de vômito, a resposta à dor. Quando o meu paciente tem esses índices de forma assertiva, a tendência é que ele tenha um prognóstico muito mais favorável. A partir do momento que eu observo que esses reflexos de tosse, o reflexo de vômito, o reflexo de dor estejam diminuídos, a tendência é que o meu prognóstico seja ruim, seja um prognóstico desfavorável. Então, pós-parada cardiorrespiratória, é importante que os profissionais eles já otimizem para essa análise dos nossos pacientes quanto a esses reflexos, tá? Então, é outro detalhe que vem sendo citado, né? Quando a interpretação junto com outros prognósticos aí, é aceitável realizar um eletroencefalograma até 72 horas pós-paradas, e em bebê e crianças para apoiar o prognóstico neurológico favorável ou desfavorável. Então, a gente já faz essa análise de tosse, de vômito, desses estímulos, e a seguir, em até 72 horas, nós iremos realizar a probabilidade de um eletroencefalograma para fechar a nossa conduta e melhor assistir o nosso paciente quanto a um prognóstico favorável. Então, a evidência científica diz que já quando o nosso paciente voltar, a gente já inicie esse estudo para saber se ele voltou bem ou não. Outro detalhe que vem sendo falado na American Heart em 2025
é a questão da recuperação da sobrevivência após parada cardiorrespiratória. Como citado na nossa aula de número 1, é importante a gente pensar naqueles pacientes que vão para casa, né, após uma alta hospitalar, após a reversão dessa PCR, num momento mais tardio, ele ser assistido pelas equipes multidisciplinares. Por quê? Esse paciente que teve esse acometimento é um paciente em potencial risco de ter novos episódios de parada cardiorrespiratória. Então, é aceitável as necessidades físicas e cognitivas, emocionais de crianças, bebês aí que sobrevivem a essa parada cardiorrespiratória sejam avaliados, né, com o objetivo de orientar aí o acompanhamento durante o primeiro ano pós-parada cardiorrespiratória. Então, a ideia é que, mesmo com um prognóstico favorável dos déficits neurológicos, eletroencefalograma, esse nosso paciente seja acompanhado mais de perto em até um ano pós o atendimento da parada cardiorrespiratória. E é exatamente isso que cita aí o último elo da cadeia de sobrevida, que entra aí na parada cardiorrespiratória desse público em específico. Então, existe aí o crescente reconhecimento, né, de que a recuperação pós-PCR continua por muito tempo após a hospitalização. Então, a American Heart ela trouxe essa preocupação pós-hospitalização aí, tá? De forma integrada, por meses aí. Então, essa declaração científica aí apoia o melhor desfecho possível a longo prazo. Então, não basta eu acompanhar o meu paciente na hora que ele está dentro do hospital. Não, a gente vai acompanhar esse paciente por um período mais prolongado, em até um ano, tá? Bom, quando a gente fala de suporte avançado na vida de adultos, a sobrevivência da alta hospitalar, né, tratada pelo serviço médico de emergência, continua abaixo, em uma taxa aproximadamente de 10%. Então, quando a gente fala do adulto, as taxas de sobrevida ainda são ruins. Na nossa aula 1, nós citamos que a cada 100 pessoas acometidas de uma parada cardiorrespiratória, somente 10 pessoas têm o retorno, principalmente no extra-hospitalar. Então, a American Heart ela vem otimizando uma melhoria mais significativa para os desfechos clínicos nesse paciente, tá? E aí ela traz dados, né, robustos para nós, que cita que entre os pacientes que sobrevivem, né, em alta, aproximadamente 85% tem um desfecho favorável aí a nível neurológico. Então, a RCP de alta qualidade, né, uma RCP de alta performance, ela traz para nós que esses pilares eficazes, eles vão contribuir de forma significativa para as não sequelas no futuro, tá? Então, quanto antes nós tivermos as intervenções do suporte avançado, como citado na nossa aula 1, com aquele profissional capacitado, com a nossa equipe muito bem direcionada, o time de resposta rápida, eu terei um desfecho muito melhor para o nosso paciente, né? O uso da via aérea dentro dos parâmetros aceitáveis, a questão da farmacologia sendo orientada o quanto antes possível para esses pacientes de forma coordenada, tudo isso, em resumo, trará um desfecho muito melhor, resultados muito mais positivos para o nosso paciente. Então é importante a gente pensar nessa RCP de alta performance, numa equipe treinada no gerenciamento de todas as atitudes frente a um atendimento de uma parada cardiorrespiratória. E os resumos das principais questões de alteração vem falando aí sobre as arritmias, né, as taquiarritmias, a questão do uso, né, do desfibrilador o quanto antes, né, a questão de nós trabalharmos aí com os 5Hs e os 5Ts para um retorno direcionado da parada cardiorrespiratória. O que levou esse paciente a parar? Então, nós precisamos corrigir os 5Hs e os 5Ts, tá? E aí também, na American Heart, nesse protocolo, ela vem falando sobre as configurações de energia no nosso monitor, no nosso desfibrilador. Nós temos aí uma coisa que a gente cita bastante nos nossos cursos, que é os monitores que são bifásicos e os monofásicos. Então, hoje, a questão das empresas, elas nem trabalham muito na construção de monofásicos. Então, esse monitor, esse desfibrilador,
é um dos que a gente mais utiliza e ele é bifásico. E o que vem citando sobre a questão dos joules, das cargas, né, no primeiro choque? Ele diz que as configurações de mais altas de energia no primeiro choque, maiores que 200 joules, são preferíveis às configurações mais baixas para a cardioversão, da fibrilação e do flutter atrial. Então, quais são as questões de reversão de parada, né? Quais são os ritmos que eu tenho? Então, num ritmo de fibrilação atrial, né, FA, um flutter atrial, nós teremos uma resposta muito melhor dos nossos pacientes a partir da aplicabilidade de uma carga de alta energia acima de 200 joules, tá? Então, a FV, a fibrilação ventricular dos nossos pacientes, quando a gente está em parada cardiorrespiratória, nesses desfibriladores bivolts, ela recomenda o choque de 200 joules. Se eu tenho uma fibrilação atrial e um flutter atrial, a ideia da recomendação é que eu tenha choques com maior voltagem de energia. Então é importante eu saber qual é o desfibrilador que eu estou utilizando, né? Ele é um mono ou ele é um bi? Então, se ele é o bivolt, que a gente vê a nível de maiores direcionamentos na grande maioria dos hospitais, a carga inicia-se com 200 joules, tá? Então é importante a gente saber, e hoje é importante de ressaltar também que a questão da desfibrilação é prevista para a equipe de enfermagem. Então vocês busquem lá no COFEM, busquem se atualizar, que hoje nós temos a autonomia de aplicar a desfibrilação nos nossos pacientes em situações de emergência. Então, antigamente não se via o enfermeiro realizando esse tipo de procedimento. Hoje, isso já é autorizado pelos sistemas COFEM e COREM. Outro detalhe que vem sendo falado aí no suporte avançado de vida é quanto ao acesso venoso inicial. Recomenda-se, a partir de agora de 2025, né, que os profissionais de saúde tentem, né, o estabelecimento desse acesso intravenoso para a administração dos medicamentos em pacientes adultos em parada cardiorrespiratória. E quais são eles? A gente tem as vias intravenosas e caso eu não consiga realizar a questão das intravenosas, nós iremos utilizar os dispositivos intraósseos, tá? Então, hoje, a via intraóssea, ela é preconizada para que o enfermeiro realize essa questão de adesão a uma rede vascularizada. Para que nós utilizaremos aí a otimização das drogas. Então, nas paradas cardiorrespiratórias, no guideline de 2025, a adesão é que realize as questões dos acessos venosos periféricos, preferencialmente calibrosos, para que nós possamos administrar as drogas efetivas na parada cardiorrespiratória. Então, quanto mais rápido nós interceptarmos essa linha intravenosa ou pegarmos esse acesso intraósseo, melhor também será a condução, melhor será o desfecho. Lembrando que se eu falo de um público pediátrico, eu tenho aí 3 minutos para poder fazer a aplicação de uma adrenalina. Então, tempo é vida. Eu preciso de expertise para realizar a questão das punções, tá? Então, é importante a gente fazer essas punções para a otimização das drogas aí, tanto intraósseas quanto intravenosos, né? Quanto aos medicamentos supressores, né, os vasopressores aí, 2025 ela traz para nós que para adultos em PCR com ritmo chocável, considerado o momento da intervenção, é aceitável a administração dela, sempre ela, né, a epinefrina, tá? Após a falha da tentativa inicial da desfibrilação. Então, a epinefrina é essa droga aí que vai otimizar a potencialização cardíaca, né? Uma reestruturação dos vasos periféricos e vai otimizar o retorno da minha circulação nos meus pacientes. Então, a ideia que a American Heart traz, que apoia a priorização rápida da desfibrilação e a administração da epinefrina, depois que as tentativas iniciais de RCP e desfibrilação não forem bem sucedidas. Então, nós não temos a situação de ter um retorno da forma que nós desejávamos. Então, a ideia nos estudos de 2025 que a gente faça o uso da adrenalina e a desfibrilação também, né? E aí ele vem falando sobre a vasopressina isolada, né, ou em combinação com a epinefrina,
não vai oferecer nenhum tipo de vantagem como substituta da epinefrina. Então, eles falam que a vasopressina ela não vai ter uma otimização do meu caso clínico. Então, a ideia é a desfibrilação e o uso da epinefrina nesses casos de parada cardiorrespiratória, tá? E aí vem também citando aí a ONR, né, que é a ordem de não ressuscitar, né, as medidas após o término da ressuscitação. Então, nesse sistema escalonado, não é simplesmente falar assim, nós não vamos fazer intervenção. Não, a gente tem que pensar no caso clínico do nosso paciente, né, e após sucessivas tentativas, no caso, tem a ordem de não ressuscitar. Ou em um sistema escalonado do serviço médico de emergência, tá? É prerrogativa, né, a partir do Conselho Federal de Medicina. Então, o profissional médico ele tem autonomia, de acordo com o seu conselho, de realizar a ONR, tá? Que é aceitável usar essa regra ao término da ressuscitação para pacientes adultos em parada extra-hospitalar, tá? Então, ele vem falando, né, dos mesmos critérios aí que a regra do suporte básico, né? Não presenciada, por exemplo. O profissional não presenciou, ninguém viu. Quanto tempo tem de parada? Nós não sabemos o quanto tempo tem que esse paciente parou. Ou o paciente já está com a questão de midríase fixa aí há muito tempo. Lividor mortis, rigor mortis. Então, é importante o profissional, com essa autonomia que é preconizada pelo Conselho Federal de Medicina, a ONR, que é não interferir nas questões de parada cardiorrespiratória do nosso paciente. Mas é importante ressaltar que quais foram as medidas sistematizadas e o porquê da tomada dessa decisão. Então, isso tem que estar muito bem amparado, né? Quando a gente fala aí na taquicardia de complexo largo, então, na hora que nós estivermos avaliando esse nosso paciente, ele tem uma largura no seu traçado de ECG, a cardioversão sincronizada é recomendada para o tratamento agudo dos pacientes adultos em taquicardia com complexo largo. O que seria isso? Quando a gente faz a monitorização do nosso paciente, as nossas linhas de eletrocardiograma, elas precisam estar com um QRS estreito. Quando nós apresentamos um QRS largo, né, dentro do desfecho da parada cardiorrespiratória, dentro da análise sistematizada dos profissionais, é preconizado hoje que faça, tá, a cardioversão sincronizada. Então, lá no meu aparelho de desfibrilação, eu tenho a tecla SYNC, que é a sincronização, onde esse disparo será realizado a partir do momento que eu tenha uma onda R apiculada. Então, a onda R está aumentada. Na hora que a minha onda R aumentar, nós iremos aplicar esse choque. Então, em qualquer momento, eu posso realizar a desfibrilação que, se o meu aparelho está no modo SYNC, ele vai disparar a partir do achado da evolução da minha onda R. Então, em pacientes hemodinamicamente instáveis, com taquicardia de complexo RS largo, né, é fundamental restaurar prontamente o ritmo sinusal. Então, essa cardioversão sincronizada trará altas taxas, né, para uma melhoria do nosso paciente. Então, a ideia é que a cardioversão recomenda-se o tratamento agudo de pacientes hemodinamicamente estáveis, com taquicardia aí, e após também a utilização de manobras vagais, de terapias farmacológicas, né? Se elas forem ineficazes ou contraindicados, então a sincronizada é o nosso direcionamento mais assertivo. Então, em pacientes estáveis, né, com essa taquicardia aí, as manobras vagais, adenosina, né, as questões de primeira escolha, e logo a seguir, se o paciente permanecer com essa taquicardia aí do complexo RS largo, nós iremos padronizar com uma restauração a partir da cardioversão sincronizada. Então, é importante que os profissionais enfermeiros saibam manusear o aparelho, o desfibrilador, colocá-lo no modo SYNC e, a partir daí, utilizar essa ferramenta para que eu tenha melhores chances de sobrevida dos nossos pacientes, tá? Quando a gente fala aí de uma fibrilação atrial ou um flutter atrial com resposta ventricular, né, para cardioversão sincronizada EFA em adultos, usando qualquer desfibrilador com forma de ondas bifásicas, atualmente, né, é aceitável a configuração da energia de 200 joules. Então, os
aparelhos, né, bifásicos, eles otimizam que seja utilizado 200 joules para realizar essa manobra, tá? Que pode ser aumentada, né, caso a gente tenha as falhas dos choques. Mas o ideal, principalmente nesses aparelhos bifásicos, que a gente comece aí com 200 joules para a nossa carga, tá? É relevante que os choques de 200 joules alcançados, mais de 90% de sucesso teremos com esses pacientes. Então, os estudos trazem para nós que a fibrilação atrial, flutter atrial, com resposta ventricular, os 200 joules dessa desfibrilação já vai trazer um desfecho favorável para os nossos pacientes, tá? E quando eu tenho lá aqueles pacientes que apresentam uma bradicardia, né? Como eu vou fazer o manejo dessa bradicardia? Então, esses pacientes adultos aí com bradicardia persistentes, né, e hemodinamicamente, né, instáveis e refratários, ou seja, eles não apresentam uma resposta significativa para nós, é aceitável analisar a possibilidade de inserção de um marcapasso transvenoso temporário. Ou seja, se o meu paciente tem aquela bradicardia que não responde, então hoje é preconizado que se utilize os marcapassos transcutâneos. E esses aparelhos, né, esses nossos desfibriladores hoje de última geração, eles também possuem as pás de marcapasso. Então nós iremos colocar as pás de marcapasso, né, na região infraescapular à direita, depois inframamária à esquerda, e esse choque vai ser conduzido para que reestabilize essa bradicardia do nosso paciente. Então, esse marcapasso ele vai melhorar temporariamente essa bradicardia no nosso paciente até que seja realizado uma situação definitiva, um marcapasso transvenoso ou uma outra abordagem cirúrgica, tá? Então, após retirar o paciente da emergência, nós teremos aí o tempo hábil para que as diretrizes assertivas do tratamento clínico serão otimizadas aí para os profissionais com intervalo melhor de tempo. Então, a American Heart ela traz que numa situação de bradicardia, os marcapassos transvenosos devem ser utilizados, devem ser otimizados também. Beleza, galera? Espero que vocês estejam aí aproveitando bastante aí essa situação das atualizações. E aí, a American Heart, como de forma assertiva, trabalha os cuidados pós-parada cardiorrespiratória. Ou seja, ela vem de forma muito incisiva falando sobre nós não termos sequelas neurológicas nesse paciente. Não basta o meu paciente voltar. Ele precisa voltar bem, sem sequelas. Tá? Então, isso é o ponto-chave desse cuidado que a American Heart traz em 2025. Então, a ideia é que a gente tenha aí todos os direcionamentos, os atendimentos de forma sistematizadas, com feedbacks, com os erros que foram ao longo do tempo sendo otimizados para que nós, cada dia que se passa, otimizemos e evitemos que nós tenhamos algo ruim para os nossos pacientes. Então, a ideia é refletir sobre esses estudos, os avanços científicos aí para a nossa área aí. E dentre os quais, né, é importante a gente pensar sobre a temperatura do nosso paciente, tá? Então, o meu paciente ele tem que ser mantido aí nas próximas 36 horas aí com uma variável boa de temperatura após o retorno da circulação. Deve-se evitar a hipotensão, como nós já citamos lá, após a RCE, mantendo uma pressão arterial média, ou seja, a minha PAM mínima, né, em pelo menos 65 milímetros de mercúrio. Então, o meu paciente, quando retorna de uma PCR, existe uma tendência dele apresentar uma bradicardia, uma hipotensão. Então, nós precisamos estar atento e manter a PAM média dele nesse nível de 65 milímetros de mercúrio, tá? As evidências científicas recomendam, né, a questão de um vasopressor específico para tratar uma pressão arterial baixa em pacientes adultos pós-parada. Então, se a pressão dele começar a manter, né, hipotensa, é recomendável o uso aí pela American Heart de algum vasopressor para melhorar esse padrão da hipotensão. Lembrando que a PAM, a pressão arterial média desse paciente,
deve estar aí em 65 milímetros de mercúrio, pelo menos, tá? E aí, quanto a essa pressão aí, a hipotensão deve ser evitada, né? Mantendo aí, como a gente falou, nesse nível de 65 milímetros de mercúrio. Então, os ensaios clínicos traz e demonstra uma melhor sobrevivência em geral no desfecho neurológico. Por quê? A partir do momento que eu tenho essa hipotensão no meu paciente, eu tenho um déficit neurológico acontecendo. Então, esse déficit neurológico no meu paciente, a longo prazo, poderá trazer uma situação ruim para o meu paciente. Então, lá no monitor multiparâmetros, lá nós precisamos ficar atentos, principalmente orientar a nossa equipe para que a PAM do meu paciente tenha que estar em pelo menos 65 milímetros de mercúrio. E aí os estudos, né, para os adultos numa pós-parada cardiorrespiratória cita também que após o evento da parada cardiorrespiratória, após o paciente sair daquele quadro de instabilidade, é recomendado uma tomografia, né? A ideia é mapear esse meu paciente para saber o que foi a causa da parada cardiorrespiratória. Então, a tomografia, depois que o meu paciente estiver estável, é recomendada a partir de agora 2025, ou seja, cefalopodálica preferencialmente. E hoje nós já temos dispositivos que fazem esse mapeamento, tá? Então, a investigação, por que aconteceu essa parada cardiorrespiratória, a etiologia, né? Quais as complicações decorrentes, se pode haver novamente uma situação de parada cardiorrespiratória, deve ser investigado com a questão dos dispositivos de imagem, tá? Então, o eletrocardiograma, ultrassonografia beira-leito, tomografia, tá? Tem que ser identificada e tem que ser realizada para que eu saiba quais foram os problemas da parada cardiorrespiratória. Então, por que o meu paciente parou? Então, eu vou utilizar dessas ferramentas, desses dispositivos para mapear a sequência e mapear o processo etiológico que levou o meu paciente a apresentar uma parada cardiorrespiratória. Então, as novas diretrizes citam que a gente precisa investigar através desses parâmetros de imagem aí muito bem traçados. Aqui nós deixamos para que vocês estudem de forma cadenciada o organograma do atendimento, né, após o retorno da circulação do nosso paciente. Então, como que a gente vai fazer após o retorno do meu paciente? Quais as medidas deverão ser adotadas aí para que eu tenha um desfecho significativo? E outro detalhe que a American Heart vem batendo muito na tecla a partir de agora 2025, isso já era muito bem estruturado, isso já era discutido nos grandes centros, relaciona-se com a ciência da educação, tá? Então, é importante nós sistematizarmos o aprendizado da nossa equipe. Então, como que é a nossa educação continuada? Como que é o treinamento da minha equipe? A minha equipe faz treinamento? A minha equipe não treina em momento algum? Se eu não tenho um treinamento coeso, efetivo, né? E aí eles citam os trabalhos com equipe de liderança, com feedback positivo, com manequins de última geração, né? Como vocês observam aqui, ó, esse manequim de última geração que traz para nós aí o retorno, como que está atuando a minha equipe, eu não vou ter um desfecho positivo. Hoje, o que a gente observa nas nossas equipes é que as equipes não estão preparadas para atender uma parada cardiorrespiratória. Muitas das vezes, elas acham que a rapidez do afundamento desse tórax é o relativo. Não, eu preciso cadenciar 5 a 6 centímetros, 100 a 120 compressões. E aí a American Heart traz nessa ciência da educação a necessidade do treinamento, tá? Com ferramentas que nos dão esse feedback, né? Então a gente precisa desses manequins de treinamento, seja a nível de RCP, seja a nível de intubação. Então, todos esses manequins de última geração precisam estar sendo utilizados, né? A questão da educação, né, relacionado à sobrevivência dos nossos pacientes aí, seja por uma overdose, né? Então, a ideia é que nós traçamos treinamentos de forma muito assertiva e com feedback positivo para os nossos pacientes, utilizando aí de realidade virtual, realidade aumentada, tá? Então, quanto mais treinada tiver a minha equipe, quanto mais eu utilizar esses manequins de última geração, né, que vocês observam aqui,
manequim de intubação, manequim de RCP, que me dá o feedback positivo, como que está a ventilação, há uma ventilação efetiva, um abaixar e um levantar desse tórax, né? Se eu estou fazendo uma manobra de jaw thrusting lift de forma efetiva. Então, a American Heart, ela traz para nós que é importantíssimo nós termos esses dispositivos, porque senão a minha equipe não vai saber onde está acontecendo essas falhas. E, infelizmente, na hora da realidade, o meu paciente vai ter um prognóstico desfavorável. Então, a ideia é, a partir de 2025, o uso das realidades aumentadas, fornecer esse feedback em tempo real das manobras de RCP, suporte básico de vida nas comunidades, como falamos lá na nossa primeira aula, para que nós tenhamos uma reversão desse cenário tão ruim que hoje nós temos aí, tá? Então, os dispositivos de feedback durante o treinamento, né, para os profissionais de saúde, que são esses manequins de última geração que a gente observa aí. Então, é importante o debriefing com o roteiro envolvido a criação de um plano executivo. Então, tive uma parada cardiorrespiratória, a minha equipe ficou batendo cabeça, a minha equipe não soube realizar o atendimento, não soube como proceder. Opa, a gente precisa parar, a gente precisa treinar. Treinar de qualquer maneira não vai ajudar em nada. Então eu preciso treinar com qualidade, de forma que eu tenha debriefing, de forma que eu tenha realidades virtuais, de forma que eu realmente estude com aqueles profissionais que sejam gabaritados para tal. Muitas das vezes o que a gente observa hoje é que alguns profissionais que não têm um mínimo de condição acabam atuando, dando aula sem ter presenciado, sem ter a expertise da atuação frente a uma parada cardiorrespiratória. E isso a gente precisa falar muito, porque nós estamos tratando de vidas, nós não temos uma segunda oportunidade. E a gente não pode brincar com esse tipo de situação a nível de treinamentos, a nível de profissionalismo, a nível de uma situação bem assertiva, tá? Então é importantíssimo que a gente fale sobre isso. Trabalhe de forma com qualidade para que o meu paciente tenha sempre o melhor. E lembrando que, além disso, nós incorremos em penalizações jurídicas uma vez que nós trabalharemos mal. E uma das coisas que a gente mais tem observado é profissionais que não estão gabaritados, não estão capacitados para atuar, fazendo trabalhos aí e cometendo situações vexatórias. Queríamos agradecer a vocês. Espero que a aplicabilidade dessa aula seja válida para vocês em grande escala no dia a dia e que vocês revertam as paradas cardiorrespiratórias, que façam o melhor para o paciente de vocês e que sejam realmente profissionais acima da curva. Nós estamos à disposição e pedimos aí que sigam-nos aí para novos cursos, atualizações, direcionamentos, uma vez que agora nós trabalharemos intensivamente com essa parte de estudos online para que vocês tenham o melhor dentro do conforto do seu lar, dentro do seu espaço de tempo para se capacitar. Grande abraço a todos, se cuidem e fiquem com Deus.